Olá, amigos do canal 2x1, aqui não tem empate, um forte abraço para todos vocês. Permanência do Dado Cavalcante, técnico do Bahia, principalmente nesse período mais complicado, essa fase mais complicada do Campeonato Brasileiro 2020. Permanência de Dado Cavalcante é quase que certa. Na minha opinião, por exemplo, deixar Dado sair do comando técnico do Bahia é um equívoco. Dado Cavalcante é merecedor e aí vem a meritocracia do futebol. Quem está bem permanece. Jogador que treina e joga melhor é titular e técnico que se mantém bem, que manteve o Bahia numa situação difícil, na zona de rebaixamento, e ele consegue tirar o Bahia se afasta e ainda consegue uma classificação para a Sul-Americana, é mais do que merecedor a permanência do Dado Cavalcante. Eu vou abrir aspas para ele aqui na entrevista que ele deu ontem, após o jogo contra o Santos, que o Bahia venceu de 2-0. Perguntado, o nosso querido Dado Cavalcante diz o seguinte, abro aspas para Dado Cavalcante: tenho vínculo com o clube até o final do ano. Meu vínculo prevê a utilização em outras categorias que o clube precisar. Estou à disposição. Então, as palavras do Dado mostram claramente que ele quer permanecer no comando técnico do Bahia. É uma visibilidade muito grande para o Dado Cavalcante como profissional. O que faz, por exemplo, eu achar que o Dado deva permanecer e muitos torcedores também? O que o Dado fez que nós podemos observar e quais são os desafios do Dado Cavalcante? O primeiro ponto, o Dado Cavalcante encontrou um esquema tático que os jogadores do Bahia jogassem com mais conforto. Este esquema tático que causou esse conforto na equipe, ele proporcionou o crescimento de alguns atletas. Então a gente pode falar o seguinte: Roger, na gestão Mano Menezes, eles não encontraram a melhor forma do Bahia jogar. Quem encontrou foi Dado no final. A linha de 5, que nós já tínhamos falado aqui várias vezes. Com isso, os jogadores tiveram mais capacidade de poder trabalhar melhor. Por exemplo, Nino Paraíba cresceu muito o Nino Paraíba com a linha de 5. Um outro dado, Rodriguinho, por exemplo, o jogo do Fortaleza, inesquecível. Atletas que estavam, por exemplo, na divisão de base do Bahia tiveram oportunidade com Dado e foram bem. Patrick de Luca. Então, meus amigos, de fato o Dado Cavalcante tem esta contribuição para o Bahia. Além do esquema tático, encontrou o esquema tático ideal, o Dado Cavalcante também conseguiu que alguns jogadores elevassem o seu nível de jogo. Vou citar Rossi também. Rossi é um outro jogador, se você comparar o Rossi do Roger, o Rossi do Mano Menezes e o Roger agora do Dado Cavalcante, o Rossi do Dado Cavalcante. Então o Rossi também evoluiu e outros jogadores que você pode colocar no comentário aí que evoluíram durante esse período do Dado Cavalcante. Desafios do Dado Cavalcante, mas antes, desculpa, a zaga do Bahia também melhorou. O sistema defensivo do Bahia, que dava muito receio, muito medo ao torcedor, também melhorou. Desafios do Dado Cavalcante: fazer inversão da ideia de jogo, trabalhar com o jogo esperando o adversário, um jogo reativo, em situações que de fato haja necessidade, um jogo fora. Mas o Bahia, uma estratégia de estar vencendo de 1-0, recuar as linhas para tentar contra-atacar e surpreender o adversário, abrindo o placar para 2-0. Mas o Bahia precisa de uma ideia de jogo que favoreça o passe, o toque com mais tranquilidade, o domínio do jogo, para que o Bahia possa, com este domínio, dar mais oportunidade aos seus atacantes, para que eles fiquem na cara do gol, por exemplo, ele tem uma oportunidade de fazer gol. O Bahia precisa controlar o jogo, é isso daí. Principalmente quando joga na Fonte Nova. Jogando nos seus domínios, o Bahia precisa controlar o jogo e não recuar tanto as suas linhas assim desde o início da partida. Claro que pode acontecer do Bahia recuar. Bahia e Palmeiras, por exemplo, na Fonte Nova. O Bahia faz 1-0. O Bahia recua suas linhas, faz uma linha de 5, sai em contra-ataque em disparada, pode surpreender o time do Palmeiras ou qualquer outro time grande do Brasil. Um outro detalhe: o Bahia precisa contratar melhor para que esse esquema, tanto de você dominar a partida, quanto você também jogar de forma reativa, você tem os jogadores que executem muito bem essa função. O Bahia, por exemplo, neste ano, em 2020, não é o mesmo ano de 2019 que o Bahia jogava reativo, mas tinha o Arthur de um lado, o Elber do outro e o Gilberto disparando. Esse ano nós não tivemos, principalmente o Arthur que está no Bragantino. Então o Bahia precisa contratar melhor para que o Dado Cavalcante possa trabalhar com qualidade
nessa equipe do Bahia que, volta a falar, ela precisa mudar a ideia de jogo. Outro fato interessante também que o Dado conseguiu foi mexer com os jogadores. É claro que a situação, né, os jogadores são homens honrados, é claro que a situação propriamente dita, ela já dava para dizer para o cara, para o jogador que precisamos mudar a chave, precisamos mudar a atitude, precisamos mudar de comportamento. Mas o técnico é importante para que o jogador também faça esse tipo de mudança. Então o Dado exerceu uma liderança ali. Os jogadores pedem ele, inclusive, em entrevistas. Então tá aí o desafio do Dado Cavalcante, fazer a mudança de ideia de jogo, contratar melhor, ele está participando desse processo. O Dado Cavalcante está participando desse processo de renovação do elenco. E o Bahia precisa renovar o elenco com os campeonatos já ocorrendo, né? É o que eu falo, é você trocar o pneu da bicicleta com ela rodando. O Bahia vai ter que fazer isso e a mudança não pode ser uma mudança simplória. O Bahia tem que fazer uma mudança do elenco mais profunda, né? Com mais jogadores, para que novos jogadores venham com oportunidades e que haja também a possibilidade de jogadores da base possam florescer. Trabalhar a base é importante, nós somos um time formador, nós não somos um time comprador, né, no mercado, nós temos que formar os nossos jogadores, beleza? Então um forte abraço a vocês, muito obrigado, coloca aí no comentário o que você acha, Dado fica? É bom o Dado permanecer? Quais são os méritos do Dado Cavalcante? Quais são os desafios do Dado Cavalcante para essa temporada 2021? E você aproveita também, deixa seu like lá maroto, que ajuda demais o canal a se propagar. Canal 2 a 1, aqui não tem empate.